Então, o que acontece? Como funciona a estrutura do banco de dados? O Oracle, você precisa de um servidor para rodar ele. Pode ser um desktop, como pode ser um cluster de várias máquinas. O Oracle permite hoje você trabalhar com cluster com várias máquinas conectadas servindo um único banco de dados, tá bom? Esses conceitos que eu vou tentar explicar aqui para vocês, eles são conceitos de banco de dados já, tá? Não é um conceito de desenvolvimento. Já estamos falando de um assim, da parte de desenvolvimento. Já estou falando para vocês aqui um conceito de gerenciamento de banco de dados mesmo, como é que ele funciona. Vou conectar esse cara aqui. Eu acho ele para os desenhos rápidos assim, não é para isso, mas ele ajuda bastante. Então o que acontece? Eu tenho aqui o meu um chartzinho. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Legal. Então, eu tenho aqui o meu banco de dados. Eu vou explicar para vocês a diferença de uma coisa e de outra. Legal. Então, o que é o banco de dados? Ó, vou usar esse desenho aqui, tá mais bonitinho, cara de banco de dados, né? Geralmente eles se apresentam com um disquinho assim. Então, o que acontece? O Oracle funciona da seguinte maneira. Você tem um servidor onde você hospeda o seu banco, ou você pode hospedar ele em vários servidores. Uma coisa importante a se entender, tá? Banco de dados, quando a gente fala banco de dados, a gente não está falando de. Sempre que a gente fala banco de dados, a gente está no conceito de administrador de banco de dados, a gente está se referindo aos arquivos onde os dados são armazenados. Então a gente usa muito o termo assim, conectei no banco, né? A gente geralmente usa isso. Mas você não conectou no banco de dados. Quando você fala de um RDBMS, um sistema gerenciador de banco de dados, o próprio termo já esclarece bastante isso. Esse cara, ele gerencia os arquivos onde os dados estão. Então o Oracle, ele tem arquivos que ficam em disco que armazenam os dados que você cria, dados de tabela, de índice, só que você jamais acessará os dados do Oracle acessando um arquivo de dados. Você nunca vai fazer isso. Você sempre vai acessar via uma instância. O que é a instância? A instância é um processo, é um conjunto de processos que rodam em memória que gerenciam o seu acesso aos arquivos de dados. É um sistema complexo, não simples, mas isso garante o que? A integridade do seu banco de dados. Então, a integridade do seu banco de dados, eu me refiro aos arquivos de dados. Por isso que quando você, usuário, ou você, desenvolvedor, você conecta um banco, você nunca faz. Conecta um banco, você nunca faz isso aqui, olha. Embora geralmente seja representado dessa maneira, uma conexão com o banco de dados são os arquivos. O Oracle faz o quê? O Oracle, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Então ele tem os arquivos em disco, pode ser Windows ou Linux, só que ele cria em memória uma série de processos que servem o banco de dados para quem buscar uma conexão com ele. Mas você jamais vai acessar os arquivos de dados. Você sempre vai acessar o quê? Uma instância.
Você sempre que você conectar, você está conectando a uma instância. Mas, Fábio, por que tem 3 instâncias aqui? Porque eu posso ter um banco de dados sendo servido em cluster. Ou seja, como eu tenho muitos usuários que conectam, um volume de uso de memória grande, um volume de processos muito grande, então o meu banco de dados Oracle, que pode ser chamado Database 1, é servido pela instância 1, instância 2 e instância 3. Então, o que, que ele faz? Ele faz um load balance. Quando você vai conectar no Oracle, ele escolhe qual instância você vai conectar. Para você conectar no Oracle, você precisa de um client. Você sempre precisa de um client para fazer a conexão com o Oracle. Por quê? Porque ele tem um conjunto de DLLs do Oracle, né? Que permitem você criar um processo lá na instância de usuário e criar um processo na sua máquina também, conectar e aí se servir do banco de dados. Então você sempre precisa ter um cliente instalado para você conectar no Oracle. Mas lembra lá da arquitetura do IFS? Na arquitetura do IFS, o usuário ele não precisa conectar no banco. Mas por que não precisa conectar no banco? Porque no processo intermediário dele, eu tenho o quê? Eu tenho o servidor de aplicação. Lembra do WebLogic, que a gente explicou, que é o servidor de aplicação, que é o intermediário? Esse servidor de aplicação, ele faz exatamente esse trabalho. Então, o usuário final, quando acessa o IFS, ele está acessando o banco de dados? Jamais. Ele está acessando o servidor de aplicação, esse servidor de aplicação está se conectando a uma instância e essa instância está permitindo ele se servir dos dados que estão armazenados nos arquivos do banco de dados. Eu acredito que vocês devem ter visto um pouco desses conceitos, né, nos cursos que vocês fizeram. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para que vocês tenham uma visão básica geral de como funciona. Então, me conectei no Oracle. Beleza, me conectei na instância. Me conectei no banco. Não está errado, a gente já usou isso, já usa isso como jargão. Mas lembre-se que banco de dados é arquivo. E arquivo a gente nunca acessa do Oracle. São arquivos criptografados, não é arquivo amigável de você fazer a leitura. E o Oracle tem uma série de controles que ele faz para você poder acessar esses dados. Tudo gerenciado em memória. Tá? Porque mais um motivo de eu ter explicado isso. Para falar um pouquinho sobre esse ponto aqui, ó, a conexão. Quando eu vou conectar num banco, né, de dados Oracle, eu tenho que informar um usuário, uma senha é a mais usada, tá? Existem outras maneiras de conectar. Mas a gente usa qual? O usuário, a senha, e eu falo qual banco eu estou conectando. Eu uso esse termo, né? Quando a gente vem conectar aqui no PL, você vê que você escolhe aqui, ó. Qual banco eu vou conectar aqui? Na verdade, você não está conectando em banco. Ele até usa o termo database aqui, né? Mas você está conectando o quê? Você está conectando numa instância de banco. É uma instância Oracle que vai permitir você se servir do banco. E como que ele sabe quais os caras que eu vou conectar aqui? Porque o Oracle, para você poder conectar, lembra que eu falei? Você precisa primeiro de um client, certo? E nesse caso aqui, ó, se eu abrir o de vocês, ele é um PLSQL que já contém nele o client, tá? A gente fez uma configuração para ele já conter nele o client, mas ele tem o client mesmo assim. Não é um client que precisa ser instalado. Algumas soluções da Oracle você não instala, você só copia e faz algumas configurações e ela já funciona. Mas no meu caso aqui, ó, o meu client onde está. Ó, CAPP Administrator Product, o 11, tá? É o client 11. Eu tenho 3 clients instalados. Mas pode, Fábio? Sim, posso ter 3, 4, 5 clients instalados. Posso ter cliente da 11, cliente da 12, cliente da 9. Não importa. Desde que, quando eu vou usar a aplicação, talvez eu precise selecionar clientes diferentes. Principalmente se é uma aplicação que eu desenvolvi que eu desenvolvi num cliente específico, né? Ó, essa minha aplicação roda nesse cliente. Às vezes ela não é compatível com o outro, então eu tenho mais de uma aplicação rodando no servidor.
então eu posso usar sem problema ter mais de um client. Quando eu entro no meu client, ele vai ter aqui, olha, um caminho network, admin, opa, desculpa, errei aqui. TNS names. O que é o TNS names? É o carinha que tem a configuração para mim conectar nas instâncias. Então, ó, lembra que eu tenho lá toda aquela listinha? Eu tenho toda uma listinha aqui quando eu conecto, né? Essa lista é o quê? Nada mais é que essas entradas aqui, olha. Eu estou conectando no Homolog. Então, como eu entendo isso? Ó, a instância Homolog, ela está em qual endereço? No servidor prompt srv03, sendo servida na porta 1521. O service name que lá dentro do Oracle está configurado é o ORCL. Por quê? Porque eu posso configurar vários service names até para balancear a carga de trabalho se eu quiser lá dentro do servidor. Mas o fato é, eu só consigo vir aqui, tá, no meu PLSQL e conectar via na base homolog com o TCTE porque eu tenho esse cara aqui configurado. Eu tenho um client instalado e eu tenho o meu TNS names configurado. Aí eu vou conseguir conectar no meu banco. Puxa, às vezes eu estou tentando conectar no banco, vamos supor que eu estou num cliente, eu estou lá com o usuário IFSApp, ele me passa a senha lá, 1, 2, 3, e ele falou, o banco é a produção, produção. Eu vou tentar conectar. Olha o que ele vai falar para mim. Ele vai ficar procurando esse cara, ele vai olhar no TNS Names, vai carregar aquele arquivo, ele vai tentar achar de algum jeito, mas ele vai falar assim, ó, o TNS não pode resolver o identificador de conexão especificado. Ou seja, meu produção não está aqui, ó. Mas se eu quisesse que tivesse uma produção aqui, eu faria isso aqui, ó. Vamos supor que fosse o meu servidor, tá? Produção. Salvar aqui. Meu TNS. Aí eu venho aqui. Vou tentar de novo. Só que vou usar um que exista, né? TCT, que é o que eu estava usando antes. TCT. Produção. Vou tentar conectar. Vamos ver também se ele está apontado para aquele cliente. Deixa eu ver uma coisa. O PL ele tem uma informação aqui que ele ajuda você a ver quais caminhos ele está usando. É o 2, tá vendo? Ó? Eu fiz no 1, né? Deixa eu vir aqui. Ah, tá. O caminho tá diferente. Aqui. Ó, network, admin, DNS names. É esse cara aqui, ó. Eu pego o meu homolog. É o que ele tá pegando. Eu troco de nome, né? De novo. Então tá. Bom, se não for agora, eu não vou tentar mais não, porque isso aqui é só um exemplo. Mas vamos ver se... Será que é porque o T do login tá maiúsculo? Não, o Oracle ele faz... ele faz... no caso do usuário, ele não é key sensitive. E outra coisa, você pode ter quantos TNS você quiser, ou precisar no caso? Pode ter quanto você quiser. Às vezes você pode ter, assim, é, inúmeros... Ah, pera um pouquinho, eu lembrei de uma coisa. Só um instantinho para mim não perder aqui. Já vou te responder. Esse TNS está apontado para ele mesmo. Porque lembra que eu falei que é uma instalação que ela é... Você só copia e usa?
Então o TNS dele está apontado para cá. Por que o TNS dele está apontado para cá? Como eu consigo fazer isso? Porque na hora que eu rodo o PLSQL lá, ele carrega ele carrega o TNS local primeiro. Olha lá. Conectou. Conectei no produção, tá vendo? Só que esse produção, na verdade, ele é só uma cópia do homolog. Então, isso também, assim, imagina, eu tenho duas entradas no TNS que o meu PLSQL identifica, tá vendo? Só que eles estão apontados para a mesma instância, me servindo no mesmo banco, tá? Rafael, repete sua pergunta, por favor. Era em relação à quantidade de Ah, TN. tá. Você pode ter quantos TNS você quiser. E você viu que o usuário aqui, olha, não é case sensitivo, você pode colocar maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Você pode ter quantas entradas você quiser, né? Geralmente as empresas têm o quê? Teste, suporte e produção. Três ambientes, mas que distintamente, aí você acessa eles distintamente e eles têm essas três entradas do TNS deles lá. Mas eles, isso no client, né? Lembrando que isso tudo que a gente falou é do client. É para o client saber como achar o servidor, tá bom? Então, eu só quis explicar isso para vocês entenderem como é esse processo aqui, ó, de conexão que é feito. Porque pode ser que você chegue num cliente, você se conecte lá e você não está conseguindo conectar no banco. E ele está dando, ó, o conector especificado não existe. Falar, amigo, ó, tem alguma coisa errada com o seu banco. O TNS aqui não está configurado, tem alguma coisa de errado. Isso tudo ele faz por uma conexão de rede, né? Então, tem algum problema na rede, eu não estou alcançando o seu servidor, porque tudo isso vai contar para ele acessar. Lembrando que seu cliente você pode estar num cliente aqui e o seu banco de dados está lá na Amazon. Eu conecto, ou está lá no Azure, ou ele está lá na Ocean, DigitalOcean, ou ele está lá na Oracle. Eu posso estar em um banco em qualquer lugar. Se eu tiver o cliente do Oracle na minha máquina aqui, eu conecto nesse banco se esse banco tiver com o IP e a porta liberada para me conectar. Tudo bem esse conceito aqui? Eu sei que é muita informação, mas só um conceito mais abrangente para vocês entenderem como o Oracle funciona. Tudo bem?